Queridos irmãos, queridas irmãs, é indisfarçável a alegria de voltar a esta tribuna depois de alguns anos. Um dia especial para mim, não só por causa disso. Quando Rosana e Dona Sônia confirmaram a data e o tema, um tema maravilhoso, eu fiquei feliz porque ia retornar à tribuna do GEF. Eu já estou dando palestra em algumas casas há mais de um ano. Por ser um dia muito especial para todas as mulheres, todos nós temos mulheres nas nossas vidas, e especialmente para mim e para minha esposa, hoje eu completo 36 anos de casado. E, graças a Deus, uma união feliz, constituímos famílias, algumas dores, alguns sofrimentos, talvez mais responsabilidade minha, com certeza, mas eu homenageio a minha esposa, que aqui também está presente, companheira de jornada evolutiva. Quando a gente vê essa imagem muito bonita de Jesus velando o planeta Terra, eu uso muito elas em palestras, porque isso é exatamente o que a gente vê de missão de Jesus dentro do que a doutrina espírita ensina. Governador espiritual do planeta Terra. E aí, algumas pessoas podem se perguntar, ele é o governador espiritual desde quando? 30 mil anos, 50 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, 10 milhões de anos, 1 bilhão de anos. E aí a gente vai na pesquisa do livro A Caminho da Luz, logo no seu início, quando ele fala da gênese planetária, ele narra, lá no começo do livro, que Jesus faz parte de uma organização de espíritos puros, um conjunto de espíritos puros, não sabemos a quantidade, que vela pela construção do universo, construção dos planetas, de sóis, estrelas, galáxias, etc. E só do planeta Terra são 4,5 bilhões de anos, quando do Sol se destacou uma pequena parte, pequena quantidade da energia do Sol e começou a se formar os planetas do nosso sistema solar, Jesus já era espírito puro e já estava aí nos acompanhando desde o seu início. Então, essa visão aqui é uma visão de um pai com extrema experiência de saber o que seus filhos, a maioria nesse planeta mais ou menos desorganizados, moralmente falando, mas e ele diz que o planeta esses espíritos puros só se reuniram 2 vezes. Quando essa pequena parte do Sol se destacou e começou a se formar os planetas do sistema solar, e a segunda vez foi na vinda do Mestre Jesus ao planeta Terra, quando ele nasceu aqui, renasceu aqui, com certeza renasceu em diversos outros planetas ao longo da sua história para chegar a espírito puro. Isso dá a dimensão do trabalho e da responsabilidade que todos nós que herdamos esse planeta, reencarnamos nele, alguns desde o início da sua existência como ser humano, outros não, já passaram por outros mundos. E aí, a responsabilidade de cada um para construir e zelar e colocar esse planeta para frente, não só no avanço científico, como no avanço moral. E em relação ao Consolador Prometido, no Evangelho de João, está lá dito de modo muito claro: se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Logo depois, à frente do mesmo livro, ele diz: o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. É o que está na Bíblia. Avançamos um pouquinho, ele diz: eu vos tenho dito essas coisas enquanto permaneço convosco. Mas o Paráclito, o Santo Espírito, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse. Paráclito ou Paraclato
mentor, defensor, protetor, consolador. Essa frase e essa profecia de Jesus, em todas as religiões cristãs, com exceção da doutrina espírita, diz o seguinte: quando é que o Santo Espírito, o Paráclito, veio? Segundo a religião cristã e depois segundo a religião protestante, isso aconteceu no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes acontece 5 domingos depois do domingo de Ramos, é quando Jesus, em tese, ressuscitou, né? Morreu na sexta-feira, no domingo ele foi visto por Madalena em primeiro lugar e seguiu em frente. Nos evangelhos iniciais, dizia um Espírito Santo. Aí, de repente, hoje você vê o Espírito Santo. Tem uma razão de ser. A gente vai entender durante essa conversa, até às 8h30, a finalidade, porque isso se modificou. Porque tem coisa que não tem lógica. E a gente vai entender aqui o seguinte. Só para esclarecer, Espírito Santo só foi dito como Espírito Santo, como parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, alguns séculos depois. Então, Jesus estaria dizendo um negócio desse quando só foi definido, mais de 3 anos depois, que esse Espírito era santo, porque botaram um Espírito, ou Espírito Santo, não, em vez de um Espírito Santo. No Edito de Milão, 313 depois de Cristo, acabou a perseguição aos cristãos. Roma deixou de perseguir quem era cristão. 325 anos depois de Cristo, ou seja, 12 anos depois, o Concílio de Nicéia se define a natureza divina de Jesus e o dogma da Trindade. A partir daí, Jesus é Deus e ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem quiser que acredite. Que não acreditar, espere até 1857, quando vai vir o Livro dos Espíritos. Então, não tinha escapatória. Em Constantinopla, em 381, se dá o status de Deus ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem o mesmo nível de Jesus e do Pai. Deus, Jesus, parte do Pai, ou seja, Deus pegou um pedaço dele, encarnou na Terra, passou 33 anos, depois voltou para o todo. Seria essa a orientação geral da doutrina cristã. Gente, e aí a gente chega numa situação que até para muita gente que está chegando agora não entende porque não encontra muito facilmente. A palavra não tem. A ideia, a reencarnação, na Bíblia, existem algumas situações, né? Que a conversa de Jesus com Nicodemos, tal, que as pessoas explicam de maneira diferente, nascer da água, em vez de nascer de novo, é nascer na água, nascer do Espírito, ser batizado, em tese. Mas eu cito muito esse livro de Brian Weiss, que é um livro que não é espírita, esse homem era um psiquiatra americano, famoso por... Ele trabalhava com regressão de memória, e os pacientes chegavam na casa dele, no escritório dele, ele era chefe do setor de psiquiatria da Universidade de Miami, não era um Zé Ninguém. Então, ele fazia regressão de memória e tentava curar a pessoa, porque até a regressão de memória funciona até o momento que você volta o momento do trauma, deixa o trauma ali no passado e retorna consciente, deixando de lado aquela situação aflitiva que não tinha mais motivo de acontecer, porque aquilo já aconteceu há muito tempo atrás. É apenas sua mente que não consegue se dissociar daquele momento de pânico, de pavor, etc. E aí tinha uma paciente que não tinha jeito de resolver. Ela tinha um problema vamos dizer assim, não é afogamento. Afogamento é a explicação. De sufocação. Ela não conseguia, sentia um pânico, uma situação que ele, por diversas vezes, ele entrava com o processo de regressão de memória e ela nunca ficava boa. Até que ele fez uma pergunta que mudou a vida dele. Retorne até o momento em que isto aconteceu. Aí, para a surpresa dele, essa mulher retorna a uma época, uma vida onde ela, uma índia, morava num vale, na beira de um rio. À noite houve uma grande enchente e morreu afogada. E aí ela, como morreu afogada, não conseguiu voltar sem estar liberta. Levou para o perispírito, né, e trouxe de novo para outra encarnação aquele dano no seu sistema respiratório. Ele ficou bastante surpreso, porque ele era cientista, não acreditava em reencarnação. E aí ele vai pesquisar
e ele descobre a razão pela qual, de um modo geral, a ideia da reencarnação não está prevista dentro da Bíblia, dentro dos ensinamentos cristãos, dentro da teologia, dentro do que os cristãos ensinam. E é uma ideia singela e muito fácil de ser entendida. Teodósio, 380 depois de Cristo, decreta que o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Vocês estão vendo Estados Unidos hoje, Inglaterra no século XVIII, XIX, XVII, impérios. A Espanha já foi um grande império. Imagine Roma há 2000 anos. Roma era tão forte que reza a lenda que ela recebeu o convite de implantar o reino de Deus na terra, e ela tinha poder para isso, para dominar quase todo mundo, e ela seguiu em frente, não aceitou esse convite. E aí, por que isso foi tirado? Por uma razão muito simples. O imperador que decreta que a religião cristã é a religião oficial do Estado Romano, do Império Romano, não pode ser um imperador que em outra encarnação volte como um escravo. Isso é uma ideia altamente subversiva. Como é que eu posso ser escravo hoje e imperador na outra, ou vice-versa? O Estado não poderia conviver com a ideia dessa, que era uma ideia perigosa, que levaria as pessoas a, vamos dizer assim, não aceitar de modo muito claro essa autoridade que é quase... Na realidade, a Igreja Cristã transformou-se na Roma moderna, né? Quem conhece ali o Vaticano sabe, ali é uma Roma bem parecida com de outras épocas. Nova Esfólia, tudo que aconteceu de bom, graças à religião cristã, católica, protestante, etc. Então, isso aí explica. Foi por causa disso que saiu. Porque não tinha como conviver dentro da teologia cristã uma ideia tão subversiva no bom sentido. Que ela mexe com... E realmente, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, começa a pensar, a gente vê que é uma ideia consoladora, é uma ideia que permite que a gente tenha capacidade de passar por dores, por sofrimento, por grandes alegrias, com um bom senso de não saber que aquilo tudo é passageiro, que a gente tem razão de estar passando por aquilo para o bem ou para o mal. Não existe dor, nem a sorte, nem azar. Não existe, Deus não joga dados, como disse Albert Einstein. Todo mundo tem uma razão de passar por uma certa dificuldade, ou talvez colher os frutos de uma certa facilidade. Então, lá na Gênesis, capítulo 1, item 27 e 28, é perguntado aos Espíritos por que Jesus chama ao novo Messias o Consolador. O novo Messias seria o Espiritismo. E ele diz, esse nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. A revelação é que a gente fala de a primeira revelação, Moisés, a segunda revelação, Jesus, e a gente considera o Espiritismo a terceira revelação. Assim, Jesus previra que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. O que é que ele está dizendo aqui? Jesus sabia que, com certeza, ele tinha ciência do desenvolvimento da religião cristã ao longo dos séculos, né? Quando você vai para uma montanha bem alta, você consegue ver lá na frente de modo muito fácil. Você consegue olhar para trás também. Um espírito superior, quando ele olha assim, ele consegue ver o passado, o presente e o futuro. É a capacidade de espírito evoluído, do espírito puro. Então, ele sabia que, vamos dizer assim, o cristianismo teria um desafio enorme a vencer. Conseguiu sair de uma situação de 12 apóstolos e conquistar Roma, conquistar o mundo, conquistou o mundo ocidental, principalmente. E, mesmo assim, ao longo dos séculos, pelas adaptações que foram dadas aos cultos, aos ritos, tudo, é uma doutrina que consola, mas não explica tudo. E eu digo, minha família tem muita gente que é católica. Eu sou a ovelha ou branca ou preta, não sei, mas só tem eu, espírita. Minha esposa hoje, com certeza, é 90% espírita. Mas meus irmãos, eu tenho 8 irmãos, é todo mundo católico. Na hora da dor, na hora da dificuldade, meu velho, você não encontra explicação. E eu sei que é assim porque eu vejo. Eu vejo as pessoas que se rezam. Quando chega uma dificuldade, chega um problema, a pessoa entra em parafuso. Por quê? Porque ela diz, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão bonzinho. O que é que minha filha fez? O que a minha irmã fez? Eu vi uma situação de família, quase 2 anos, uma sobrinha queridíssima, foi ter o segundo filho aos 40 anos e
entrou em coma depois de um derrame. Quase morria, quase. Dona Sônia sabe disso, né? Ela chegou a começar a fazer o exame para morte cerebral e voltou. E desde o início, eu conversando com a Dona Sônia, ela dizia a mim, meu filho, é muito difícil que haja um retorno. Eu sabia que era muito difícil. Ninguém tem 4 derrames e sai andando. Tem gente que tem um derrame e passa o resto da vida troncho, paralisado do lado esquerdo, do lado direito, um braço, uma perna, uma mão, um rosto, muitas vezes. Então, eu nunca me revoltei. Eu não vejo a família da minha irmã e minha sobrinha revoltada, não. Ao contrário, são muito religiosas, rodam muito, estão fazendo muita caridade, ajudando os outros, despertado muitas vezes por causa disso também, mas não entende. Poxa, o que ela fez? Ela é tão boa, pessoa tão presente na vida da mãe, da família, dos irmãos. Pô, acabou de ter um filhinho, uma família linda, se casou há 3 anos, tem 2 filhos. Aí, gente, é aquela história que eu um dia, eu brinco que eu vou colocar no meu epitáfio quando eu morrer. Eu não, né? Alguém vai botar. Eu não vou poder botar. Aqui jaz um homem que acreditava que nada era por acaso. Morreu, vírgula, não foi por acaso. Ou seja, a gente sabe que tudo está entrelaçado. Né? Eu tenho uma explicação que eu digo, já disse muitas vezes em palestra. Minha mãe faleceu quando eu tinha 6 anos e meio. Minha mãe faleceu no dia de 13 anos de aniversário de uma irmã minha. Das 6 mulheres, a filha mais parecida com minha mãe era essa. Parecida fisicamente e psicologicamente. É médica, super dedicada à família e tal. Ela tem 3 filhas. As 2 do canto são parecidas com o pai. A mais parecida com ela, essa que teve o problema. Aos 40 anos, mesmo dado que a minha mãe morreu. Que coincidência, bicho. Será que é só coincidência? Por que minha irmã está passando por isso? Uma pessoa tão boa, eu sei. Talvez da minha família seja mais assim, presente na vida da gente. Não adianta tentar descobrir. Né? Dificilmente você vai chegar no centro espírita, fazer uma consulta e ver o espírito dizer, não, isso foi por isso, porque há 300 anos atrás, etc, etc. Não tem chance, é muito difícil. Mas você, pelo menos, tem o consolo de saber que aquilo tem uma razão de ser. Tem um consolo de saber que aquilo um dia vai acabar e aquela pessoa vai continuar viva do outro lado da vida. Porque se o Espiritismo fez alguma coisa, foi que ele matou a morte, e matou de morte morrida mesmo. Acabou-se, gente. Não há por que você ter medo da morte, porque você não vai morrer nunca. Você pode correr até da sua própria sombra quando morrer, mas você vai continuar vivo. Não existe hipótese, a não ser que você seja tão materialista que acha que vai continuar dormindo, e o mundo espiritual respeita, deixa você lá com o livre-arbítrio dormindo, até algum dia que você queira acordar. Mas todos nós continuamos vivos. Então, ele já sabia, como está dito aqui, que o cristianismo que estava nascendo não ia trazer todos os consolos. Faltava aos homens conhecimento que eles só podiam adquirir com o tempo. Então, na época 33 depois de Cristo, os homens, se a gente chega em Israel e vê o planeta Terra hoje, pobreza, ignorância, interior do Nordeste, quando a gente vai, eu sou do interior, eu sei disso. Imagine 33 depois de Cristo dentro de Jerusalém. Então, a ignorância era muito grande, vamos dizer assim, os atavismos religiosos, o fanatismo, o apego à lei, tudo isso estava muito presente. Não seriam verdades novas, mas a explicação que só seria possível com o avanço do progresso. Quando o progresso no mundo chegasse a um certo tempo de permitir explicar como é que a vida funciona realmente, quais são as leis da natureza, aí ia chegar o Consolador prometido. Faltava a chave para se aprender o sentido das palavras. Uma das grandes chaves, gente, é a reencarnação. Não tem como você entender como o mundo funciona sem a reencarnação. Foi o Espiritismo que trouxe essa ideia? Não. A reencarnação é ideia que está há milênios. No Antigo Egito, no interior dos templos, na Grécia de Sócrates, a religião no Oriente, budismo, teve sempre presente. Não foi por acaso.
O Espiritismo não trouxe uma ideia nova, apenas trouxe uma ideia toda com começo, meio e fim. Eu só me lembro quando eu ganhei, no dia 1º de dezembro de 1991, fez 30 anos, no ano passado, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu sou engenheiro, e eu estava afastado da religião cristã, eu fui salesiano, depois casado, eu estava vivendo a vida com minha esposa sem religião nenhuma. Não era ateu, mas só ia para missa, para enterro, para casamento, etc. Aí eu ganho o Evangelho. Eu sou engenheiro de formação. Rapaz, na cabeça do engenheiro, a doutrina espírita é como se você tivesse descoberto a pólvora. Todas as respostas que eu buscar na minha vida. Eu sou um retardado mental e não tenho um senso crítico, e tudo que eu estou lendo ali, eu estou acreditando, é uma coisa que realmente tem ideia muito forte. Um amigo meu protestante, que eu sou muito amigo dele, a gente discutia muito sobre religião, ele dizia o seguinte: Fernando, a tua religião é a lógica. Eu digo: não, Emanuel, é porque o Espiritismo tem lógica, tem pé, tem cabeça, tem começo, tem meio e tem fim. Não é uma coisa solta, que você fique, isso e aquilo. A única coisa que minha família toda questiona, eu acho que a dona Sônia já deve ter respondido essa pergunta milhares de vezes: e por que eu não me lembro de outra vida? Gente, a minha família tem umas 60 pessoas. Olha, a fofoca é grande. Imagine se todo mundo soubesse do passado de todo mundo. Vocês têm ideia do inferno que seria da vida das pessoas? Todo mundo metendo o dedo, apontando, porque há 300 anos que a senhora, aquele é um ladrão, não sei o que lá, tal. Ou seja, gente, não dá para você saber disso. Você sabe disso pela intuição. Se você parar para pensar e ver a sua índole, o que é que você gosta, o que é que eu gosto? Eu gosto de Big Brother. Eu não perco um capítulo. Você gosta de ler? Qual é a religião? Qual é o livro que você gosta? Eu gosto de livro de filosofia, eu gosto de livro de... Gente, você sabe quem você era pelos seus mais secretos pensamentos. Você não engana os espíritos, você engana um bocado de gente. Hoje mesmo eu disse brincando no grupo da família, eu tenho vários defeitos, eu tenho muitos defeitos, mas escondo vários. Ou seja, eu posso esconder de muita gente, até de irmãos, mas do mundo espiritual não. Porque na hora que você desencarna, ele olha para você e ele sabe quem você é. Porque a sua aura, a sua tela mental, aquilo que povoou a sua mente nos últimos 60, 70, 80 anos, 20, 30 anos, está presente. Então você é aquilo que você pensa. E não dá para disfarçar. Eita, lá vem um espírito puro ali, meu anjo da guarda está chegando, deixa eu disfarçar. Não dá, gente. É impossível. E aí a gente vai para uma coisa muito interessante aqui, que é... Eu sou fã de vislumbrar o céu, as estrelas, isso desde pequeno. Minha família é do sertão, né? Eu nasci lá, mas meu pai minha mãe. A gente tem fazenda até lá hoje, em Sertânia, e eu sempre passei férias, né? Lá, sempre... Antigamente, suas férias eram 4 meses. Era uma coisa de louco. Desde novembro até março. Aí eu entrava de férias no meio do ano, no São João, só voltava no fim de julho, 40 dias. E eu olhava sempre para o céu à noite. E o céu à noite, sem lua, no sertão, é a coisa mais linda do mundo. Não tem cidade em canto nenhum, você vê aquela Via Láctea, você vê as estrelas, Três Marias, Cruzeiro do Sul e tal. Aquilo sempre me atraiu. Aí a pessoa, não, Fernando, é porque tua mãe morreu de saudade. Eu disse, pai, não era mesmo. Mas uma frase me explicou bem o sentimento que eu só consegui entender o que era aquilo quando eu li essa frase. Saudade de algo indefinido. Eu disse, rapaz, é exatamente isso que eu sinto. Por quê? Aí é fácil, se você vai estudar. A gente veio de onde? A gente veio de vários lugares desse universo, né? Com certeza, a gente não tem nenhuma dúvida em relação à razão pela qual esses planetas giram em torno do Sol e etc, etc, etc. Mas Carl Sagan, ele diz uma coisa muito bonita, que é um astrônomo, né? Astrólogo não, que astrólogo, pelo amor de Deus, cientista americano, conhecido pelaquela série Cosmos. Ele tem um documentário, A Terra, um Pálido Ponto Azul,
que isso aqui é a Terra. Teve um projeto da NASA, Voyager 1 e 2, na qual as naves alimentadas por energia nuclear foram em direção aos anéis de Saturno, Júpiter, depois foram de Plutão seguiram em frente até o fim do sistema solar e até 2020 eram para dar comunicação do que estava acontecendo. Aí Carl Sagan pediu para que, quando estivesse passando por Saturno, voltasse a câmera para a Terra. E é exatamente esse pálido ponto azul. E aí, gente, 1857 anos depois de Jesus, os tempos são chegados. 100 e tantos anos depois, a gente está vendo essa imagem. O que é que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando? A gente primeiro tem que baixar a nossa bola, né? A gente muitas vezes se sente muito importante por estar transitoriamente ocupando um cargo, por maior que ele seja. Mas se a gente observar a imagem anterior e observar essa imagem, aqui é o sistema solar, gente. No meio dele deve estar a Terra em algum lugar. E tudo isso é a Via Láctea. E a Via Láctea é apenas uma das galáxias. Existem trilhões, ou seja, o universo é muito grande. Nós somos poeira do universo. E eu relembrei, dando uma palestra semana passada sobre justamente o universo, um dos capítulos lá sobre os mundos os espirituais, um astrofísico americano chamado Neil deGrasse Tyson. Ele diz: qual o fato mais importante sobre o universo? Esse cara tem vídeos muito interessantes. Eu não sei se tem muitos em português. Esse é bem rápido, é em português. Mas é um cara que é ateu e ele diz uma coisa tão interessante. Numa entrevista, aquele jornalista dos 60 Minutos, que é um canal famoso americano, o jornalista era ateu e perguntava a ele o que é que ele acreditava após a morte. Ele disse: olha, ele tem muitas ideias que não se casam, então, se são ideias excludentes, algumas delas é mentira, então eu não sei quase acreditar. Mas não importa de todo jeito, mas eu tenho uma frase de um educador americano, que eu não me lembro o nome, que eu quero botar na minha lápide. E ele alerta o seguinte: não morra até que você não tenha conseguido uma vitória sobre a humanidade. Ou seja, não morra até que você tenha feito um mínimo de diferença na vida de alguém, de uma família, de uma cidade, de um país, etc. Cada um tem sua missão na Terra diferente. É uma frase muito interessante. E aí ele diz uma coisa que eu achei maravilhoso, porque o espiritismo não discute muito cremação e ser enterrado natural, pelo menos não me lembro. Não sei se na codificação, não sei, acho que não tinha. Mas ele diz que não quer ser cremado. Veja que ideia interessante. Por que não quer ser cremado? Porque se eu for cremado, tudo é energia. O que eu me alimento, as calorias, permite que eu viva a quantidade de anos suficiente. Se eu começar a andar, a correr, eu preciso absorver mais alimento para ser mais energia. Se eu morrer, minha temperatura é 36 graus e meio. Interessante, quando eu morro, se você botar a mão em mim, vai dizer: eita, ele está frio. Não, não está frio, ele está na temperatura ambiente. Porque ele vivo, ele está a 36 graus e meio, que é a temperatura normal do corpo humano. E aí, ele disse: se eu for cremado, o calor vai consumir, através da combustão, vai consumir toda a energia do meu corpo. Essa energia vai pela atmosfera e pode ir embora pelo espaço. E não vai servir para nada. Ao contrário, se eu for colocado sobre a terra, pouco a pouco os vermes, no processo natural de decomposição, vão se alimentar. Toda a energia que eu tinha comigo no corpo inerte vai ser retroalimentado e voltando para o planeta. E isso, segundo ele, é o ciclo da vida. Ou seja, eu acho extremamente interessante. Até muita gente hoje é moda, né? Todo mundo gosta de se cremar. Mas eu vou decidir na minha vida, não quero não. Vou dar trabalho aí, deixo eu lá enterrado e eu continuar fazendo parte. E o mais interessante, quando ele fala que
a ideia que ele diz é o seguinte: qual é o fato mais impressionante sobre o universo? O conhecimento de que as moléculas do nosso corpo são parte do universo. Quando o planeta Terra, quando uma galáxia, uma estrela explode e ela espalha carbono, nitrogênio, todos os elementos minerais conhecidos por todo o universo, isso chega até nós. E nós, ao reencarnarmos, aproveitamos esses elementos que estão na Terra transitoriamente, que a Terra não foi criada por geração espontânea, a vida veio de fora, e aí eu sou criado como parte do universo. Eu e o universo somos feitos da mesma matéria. E aí, a consequência tão maravilhosa: o universo está dentro de mim. Dentro de mim existe o universo. Tudo que existe no universo fora existe dentro. Cada mundo, cada planeta adaptado, lógico. Nem, se existe vida inteligente em outros planetas, nem todo mundo é igual a gente, né? Todo mundo pode ter situações diferentes, dependendo da maneira pela qual você consegue sobreviver ali. Isso nos torna muito grandes, ampliando os nossos horizontes. Gente, isso dá uma injeção de âmbito enorme nas pessoas para você saber qual o propósito da sua vida. O que é que você está fazendo aqui, meu amigo? Você é parte do universo, o universo está dentro de você. O que é que você sonha em fazer ao longo da sua existência? A gente olha e olha muito longe. Em relação ao horizonte, eu me lembro bem quando a gente faz comentários sobre a linha do horizonte, as pessoas não entendem porque ela existe, e aí o mundo espiritual diz para que você aprenda a caminhar. Quanto mais você anda, mais longe ele fica. Você não vai chegar nunca na linha do horizonte, mas ele vai lhe impulsionar a ir para frente. E o que é mais interessante, tudo que eu disse é só porque você está vivo. Bastou nascer, você já vem com tudo isso de história bastante longínqua do passado em relação a você e o universo, os dois conectados. E aí a gente avança para outro livro, depois de estudar o Evangelho, o próprio Evangelho, estudar a Gênesis, chega no Consolador, logo no começo, apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido por Jesus. Temos 3 aspectos diferentes: científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é o maior? É definido pela doutrina, muitos já disseram, que uma boa definição é: o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia que pode ser demonstrada cientificamente e desperta no homem o seu aspecto de religiosidade, de ver a vida de uma maneira diferente, senso moral diferente, quando você junta tudo isso. Porque se hoje não existe mais as reuniões que existiam no início da doutrina espírita de materializações, de investigações científicas, isso foi demonstrado claramente. Né? Isso, quem quiser adentrar nisso, com Materializações Luminosas, que é um livro maravilhoso, e tantas outras coisas que aconteceu no fim do século XIX, para mostrar que tudo isso que era verdade. Os espíritos apareceram, se materializavam, eram pesados, conversavam com as pessoas e se desmaterializavam, seguiam em frente, deixando a sua mensagem. Então, para nós, o que é que a gente acha? Qual dos 3 aspectos é o aspecto mais importante? Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais. Ou seja, seria um triângulo. E como é que se assenta esse triângulo? Nas suas bases tem ciência e tem filosofia. Conhecimento e estudo filosófico. Mas no vértice superior, coincidentemente, tem o aspecto da religião. E por que isso? Qual é a razão? A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, ou seja, a base do Espiritismo está fincada em ciência e religião. A base está na Terra, fincada com esses 2 aspectos.
Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu, ou seja, ciência e filosofia juntas, seguindo em direção à luz, despertando a religiosidade, o senso moral da criatura humana. Essa é a grande missão do Espiritismo na Terra. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Já tiveram vários movimentos coletivos que impulsionaram, a ciência mesmo avançou muito, e as religiões, as filosofias, mas no aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual, estabelecendo a renovação definitiva do homem. Na hora que eu restauro o Evangelho de Jesus na terra e dou o caminho das pedras da felicidade, não tem muita dificuldade, meu amigo, apenas faça o bem, não faça o mal. As pessoas, querendo ou não, seus aspectos mais variáveis, muitos já não fazem o mal deliberadamente. Mas são negações em fazer o bem. Sempre estão adiando, sempre acham que tem outra coisa mais... Aí, resultado, você vive uma vida de inação, uma vida na qual você vai ser muito cobrado. Porque eu já disse isso em palestra e sempre repito, porque é que eu comecei a dar palestras em centro espírita? Porque eu li o livro Libertador, de André Luiz, Libertação, de André Luiz. Esse livro narra um julgamento nas trevas, onde diversos espíritos são levados para ser julgados pelo mundo espiritual inferior no umbral. E eles estavam julgando os avarentos, os pirangueiros, aqueles que têm dinheiro e mão de vaca, não distribui nada com ninguém. Aí tem um cidadão que estava desesperado lá, porque ele disse, peraí, eu nunca fui rico, eu não tenho dinheiro nenhum, eu sempre vivi para as letras, eu só fiz estudar. Aí ele levou uma cortada de lá do mundo espiritual inferior, quando o cara disse, você é o pior dos avarentos. Você é um avarento intelectual. Você nunca dividiu nada do seu conhecimento. Sua vida foi dedicada às letras, mas só existia extremamente pobre. Não foi professor, não ensinou ninguém, guardou só para si. Então, aqui é o seu lugar, e pode ficar. E ele foi julgado, eu não me lembro mais faz muito tempo que eu li esse livro. Mas, a partir daí, eu disse, meu amigo, eu já li um bocadinho, eu acho que é bom começar a tentar dividir isso. Né? Como na minha família não tem ninguém espírita, eu não podia nem falar em família. Eles vão tentar, pouco a pouco, começar a pregar o Evangelho, porque é uma oportunidade de aprendizado para você mesmo, né? Tudo aquilo que eu digo a você, gente, é como se eu tivesse um espelho aqui na minha frente, batendo de volta para mim, porque sei das minhas dificuldades, dos meus erros, não é do passado, sei dos meus erros dessa encarnação. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo de redivivo, cristianismo que volta, segundo o Consolador. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra. Quem nunca estudou a doutrina, não sabe como ela se formou, ela não saiu da cabeça de um só médium que começou a escrever, Allan Kardec perguntando e ela respondendo. Saiu de comunicações muitas vezes do mundo todo. Aquilo só entrava como uma verdade depois de ser depurado através de fazer uma pergunta e vinha uma resposta de 3, 4, 5 lugares. Não, é tudo igual, tal, não, essas 3 ou 4 estão batendo, então deve ser isso. Aí se consultava. Eles tinham um consultor de primeira linha, né, gente? O Espírito, verdade. Como Jesus prometeu, teve uma hora lá que o Kardec começou a receber uma batida na parede, que ele não sabia o que era, achando que era uma alma do mundo, e era, né? Aí ele se apresentou como um Espírito de verdade apenas. Provavelmente Jesus, o Cristo. Só que não se colocou, eu até entendo. Quando você bota o Espírito da verdade, o Espiritismo causou celeuma,
causou o Alto de Barcelona com mais de 300 obras espíritas queimadas, um dos últimos atos da Inquisição. Imagina se ele botasse Jesus Cristo. Isso ia ser complicado, mas com certeza na supervisão ele estava desde o começo. Restabelecendo a verdade, espalha as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo. Que véu é esse, gente? É o véu pela qual as verdades da doutrina espírita estavam escondidas, não estavam previstas nas religiões, não estava, a reencarnação, como eu disse, desapareceu. Uma série de maneiras pela qual o mundo avança veio claramente ser demonstrado na civilização ocidental pela primeira vez. A oriental já tinha essa ideia, a oriental já encara a morte como um momento festivo, de despedida, de agradecimento há muito tempo. O espiritismo trouxe essa oportunidade. Você pode sofrer, você pode ficar triste, sentir saudade, mas você nunca vai se revoltar, né? Porque aí é muita egoísmo da sua parte, está prendendo alguém que está indo embora, e você agarrando pelo pé, pela perna, não, vá não sei o que, porque aquele espírito, ele sente as vibrações. No momento da sua despedida, se é mais tranquila ou menos tranquila, ele está sentindo tudo isso. Dependendo da morte dele, se é uma morte rápida, se é uma morte de um acidente, se é uma morte que ele não esperava morrer, a perturbação pode ser muito maior, porque, por mais que as pessoas não entendam, se você morre de um câncer, pouco a pouco, todo aquele processo de desligamento célula a célula vai, primeiro, permitir que você reflita sobre a vida, segundo, vai permitir que seus familiares chegam uma hora que começam a, não é torcer, mas esperar que você desencarne para acabar a sua dor, seu sofrimento. Isso é a melhor morte, para a pessoa não, praticamente, acordar como se fosse uma soneca. É dessa maneira que o mundo espiritual nos ensina. O cristianismo redivive a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Jesus. É essa era que a gente espera herdar, né? Sinceramente, a gente vive numa situação difícil no planeta, a gente vive num momento que, segundo a doutrina espírita, desde o seu início, ela diz que tem um planeta de provas e expiação e estamos em vias de ser um planeta de regeneração. E aí, Divaldo Franco nos diz, recentemente, durante a pandemia, primeiro, que essa época de transição não é no futuro, é agora. E ele fez um livro, Transição Planetária, quando ele fala de tsunami no Pacífico, de alguns anos atrás. E no ano passado, em plena pandemia, ele bota a Terra em direção ao mundo de regeneração. Todos os dois livros, Psicografia do Espírito, Manuel Filamento de Miranda, na qual ele mostra a gente, chegou a hora, não dá mais. Seguramente, o planeta, a partir do momento que a gente vai desencarnando, vai se passar por um filtro na qual alguns continuam no planeta, outros não, outros vão ser expulsos do paraíso. Isso não está na Bíblia? Isso aconteceu na Terra. Só que foram expulsos de outro lugar e vieram para cá. Isso não tem nada demais. E para você entender o que é isso, eu explico em relação a um peixe vivendo dentro do oceano. Quando Jesus chega e diz, peixes, quem tiver condição de respirar fora da terra e virar anfíbio, me siga. O peixe que não era anfíbio seguiu? Não, ele continuou feliz, vivendo naquele oceano de mar, porque ele não consegue respirar fora. Os que eram anfíbios seguiram em frente. Os anfíbios depois se avançaram dentro do campo do desenvolvimento, viraram mamíferos, viraram aves, viraram répteis, viraram todo tipo de animal. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças, não precisa nem dizer, ler a resposta que a gente vai dizer, não, lógico que não. O Espiritismo não veio destruir a lei tal como Jesus disse à época dele. Ele não vem para destruir a lei. Essas crenças todas são parcelas da verdade. Então, o espírita tem que ter a obrigação de pegar e ajudar aquele que tem essa parcela da verdade como crença e abrir os horizontes para que essa pessoa se identifique com um todo muito maior, muito mais grandioso. E não apenas, por exemplo, sem crítica. Não, morreu, eu sou evangélico. Morreu, eu vou para a glória. Quer que eu faça na glória? Não, só vou adorar. Até o final dos tempos. Milênios. Gente, eu preciso ser
ser ambicioso a ponto que no futuro eu quero participar da criação do planeta. Talvez até de uma estrela. Isso pode demorar milhões de anos, com certeza, pela minha evolução, mas é muito melhor você saber que você lá no mundo espiritual você vai continuar trabalhando. Se você é aposentado aqui, não pense que quando chegar lá você vai continuar aposentado. Infelizmente, o trabalho faz parte. Deve-se trabalhar para transformá-las, elevando as concepções antigas. Então, as crenças antigas têm que ser transformadas e as concepções antigas têm que ser renovadas. A missão do Espiritismo tem que ser junto às almas e não ao lado da glória efêmera dos triunfos materiais. Isso é um alerta muito importante, gente. O Espírito tem que estar junto aos que sofrem, sempre pronto a auxiliar aqueles que precisam, e não achar que está vivenciando uma situação tranquila, confortável, tudo, nada lhe falta e ele está feliz. Com certeza, essa felicidade é fruto de um grande engano. E, rapidamente, a gente fala aqui da terceira lei de Newton, lei de ação e de reação, a lei da natureza, para a gente entender, porque muitas vezes a gente explica como é que é a dor, o sofrimento, porque isso consola quem é espírita. Muitos espíritas acham que toda dor é karma ou expiação. A dor pode ser expiação, pode ser uma prova, pode ser um desafio a ser vencido, pode ser um auxílio do mundo espiritual para nos despertar, pode ser uma missão a ser vencida. A dor definitivamente ensina. A dor ensina muito mais do que os momentos de alegrias. No momento da alegria você vai a cada loucura sem nenhum desatino. Através da dor você para pensar. E aí, uma última pergunta, será que Deus faria seres de cristal que não suportasse nenhuma pressão? Isso aqui não é um cristal, né? Isso aqui é um diamante. E diamante, vamos dizer assim, um diamante, para chegar a ser diamante, ele era um carbono sem nenhum valor material. Gente, não é fácil. A natureza transforma ele. E ele é talvez a pedra, uma das pedras mais valiosas, né, para quem gosta de joia. Emmanuel diz, somos diamante bruto que Deus vai lapidando, pois o diamante se forma com muita pressão. Não é acaso. E para encerrar, gente, 5 minutos, exatamente o tempo que falta a palestra. Isso é o vídeo de Carl Sagan, Pálido Ponto Azul. Vale a pena a gente ver as imagens e ouvir o que ele está dizendo. Eu vou ligar o som aqui. Porque é impressionante como ele é atual. Foi escrito, talvez, na época de 25 anos atrás. Situação que a gente vive hoje de guerra, de um maluco tentando conquistar e massacrar outros povos. Como é importante essa visão de mundo de um grande espírito cientista, Carl Sagan. A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes. Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante, mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance, e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então aqui está, um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto, nem nossas modificações da superfície da Terra,
nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes, uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente esse ponto. É aqui, é nosso lar, somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todo ser humano que já existiu, todos de quem você já ouviu falar, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem e o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há, talvez, melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, acentua a nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos. Como foi dito aqui, meus irmãos, no momento que encerramos, ninguém pode nos salvar de nós mesmos. Isso é uma frase que faz a gente pensar no momento de dor, de sofrimento do planeta, da responsabilidade que cada um de nós, quando reencarnamos. E que Jesus, o nosso Consolador de todas as horas, possa seguir nos protegendo de nós mesmos, não dos outros. Muita paz a todos.